Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Como é que a gente sobe no palco depois que um lorde desse apresenta? Palmas para Vivi, né, pessoal? Como é que a gente apresenta, né? O fórum é o que é e tem o conteúdo que tem por causa do trabalho incansável que eles fazem após as respectivas jornadas de trabalho, né, Felipe? Obrigada, Eric. Obrigada, Linhares. E aí, em 2021, foi um choque de saberes. E aí o convite é, se tu tá aí atrás, passa aqui para frente. Segura nessa cadeira, não é, Edson Dória? Segura nessa cadeira, porque os teus neurônios, se conseguir acompanhar as conexões na velocidade que ele faz, tu tá melhor que eu. O que não é muito brilhantes, que há anos estimula a inovação, através da educação, usando tecnologia no Brasil. É um dos criadores de um instituto belíssimo, chamado César, numa cidade maravilhosa, conhecida como a Veneza Brasileira, mas que tem, alô os baianos, um dos melhores carnavais, tem o Galo da Madrugada, tem Alceu Valença, tem Olinda, tem o pessoal da Ferreira Costa, e é também um dos fundadores de algo que até hoje é inédito no Brasil, que é o Porto Digital, lá em Recife. Nos meus tempos de Sebrae, era uma mente que a gente tinha o privilégio de ouvir. Fez a estreia em 2021 no Digital. O ano passado passou por tecnologia. Esse ano a gente gosta de gente que se atreve e vem falar de tecnologia e marketing. E fiz um convite atrevido, porque a gente é dessas, se ele não queria ser um palestrante fixo, igual é o Anthony Long, que vem da Suíça. Ele aceitou, minha gente. Senhoras e senhores, Silvio Meira, direto de Recife, para São Paulo, para o Brasil. Apertem os cintos, aqui o piloto não sumiu, entendeu? Mas o saber é de alto nível. Professor, mais uma vez, muito obrigada. Está como se dizer, haja coração, não é? É hora de eu contar por que a gente vem de Maracatu. Sobre inteligência artificial e outras séries simultâneas sobre efeitos de rede. Esse é meu Twitter, se vocês passarem lá, vocês vão ver que ontem eu estive no Roda Viva falando sobre inteligência artificial, está online no YouTube, sejam bem-vindos. Eu sou um dos fundadores da TDS Company, como Viviane já disse, um dos fundadores do César e professor emérito do Centro de Informática. E eu vou falar sobre marketing, que não é normalmente a minha área, mas eu escrevi junto com o Rosário Pompeia, da Lefil, uma coisa chamada Manifesto para o Marketing do Futuro, que está nesse QR Code aqui em cima, que vocês podem pegar lá para dar uma olhada no que a gente está propondo para botar o marketing literalmente de cabeça para baixo, mas de uma forma minimamente organizada e dessa vez em rede. Acho que o marketing tem para começo de conversa. No fim, marketing deveria ver todo o processo de negócios como um esforço integrado para descobrir, criar, despertar e satisfazer as necessidades das pessoas, criar e despertar para satisfazer as necessidades das pessoas como clientes. Isso tem 3 mega desafios estruturais. E do engajamento delas como clientes e consumidores em toda a rede de valor. Veja, a experiência das pessoas. Ninguém é cliente e consumidor de ninguém. Em empresas, na nossa visão, não tem cliente. Nós, pessoas, vez por outra, fazemos uma transação com a empresa. Se ela for muito sofisticada, nós nos conectamos, nos relacionamos, interagimos com elas, construímos significados em comum, participamos de comunidade, reclamamos, criamos em conjunto, co-criamos, eventualmente a gente faz uma transação. O segundo são de experiências fluidas, do universo físico para o digital e até o espaço social. Vejam que está aparecendo aqui dados, dados, dados. Tudo isso é feito com dados. O terceiro é a tal física e social do espaço digital, dimensões digital, física e social. Cidade digital e o papel dele nos negócios e nos mercados, desde sempre, é reduzir custos de transação e produção, redesenhar benefícios para toda a rede e basear todos os processos de decisão em dados. Isso envolve CRM, mas envolve a gestão estratégica do ciclo de vida de informação no negócio, representado por dados ou representada por dados,
de tal forma que a gente saiba onde, por que e como a gente captura, gera, processa, armazena, recupera, apresenta, analisa, protege, descarta informação nos negócios. Até aqui, vou ler um paper para vocês, reduzido em alguns slides. Esse paper começa na definição do que é uma indústria. Uma indústria, ao contrário do que a gente pensa de indústria no Brasil, que aqui é igual a fábrica, uma indústria é um grupo de empresas relacionadas pelas suas principais atividades de negócios, por exemplo, a automotiva. Uma indústria deve ser vista como uma rede de agentes que satisfazem necessidades de pessoas com necessidades, não na proposição dos produtos. Aí vem aquela frase que a gente viu lá no começo. Marketing é, como processo de negócios, um esforço integrado para descobrir, para criar e despertar e satisfazer as necessidades de pessoas como clientes. E se a gente olhar por essa ótica, indústria é marketing. Um cluster de empresas que resolvem um problema, por exemplo, de mobilidade, no caso da indústria automotiva. E negócio é marketing, e a gente pode representar usando 5 lógicas, para os dois ao mesmo tempo. Descobrir, despertar, criar, articular e satisfazer as necessidades das pessoas como clientes. Sempre pessoas, clientes, vez por outra. Uma empresa não produz e vende bens e ou serviços. Ela cria e compra clientes. Empresas criam e compram clientes. O principal papel de uma empresa é fazer o que fará as pessoas quererem fazer negócios com ela. As pessoas quererem fazer negócios com ela. 3 vezes o verbo fazer na mesma tal ambiente, visão e inspiração. A atitude para atrair ou comprar clientes é o CEO, e não é o marketing. Muito menos o CGO ou qualquer outro cargo que a gente tenha nas empresas. Nos negócios, as competências, habilidades e recursos para comprar clientes são criadas pela estratégia. Estratégia é o processo de transformação de aspirações e capacidades. Sem estratégia, marketing é absolutamente inútil, porque a gente não vai conseguir descobrir, criar e satisfazer as necessidades das pessoas. Com estratégia, o marketing é a estratégia do negócio. A gente acabou de ler um dos papers mais fantásticos publicados em todos os tempos, chamado Marketing Myopia. Esse paper é do Theodore Levitt, publicado na Harvard Business Review, em nada menos do que 1960. É o paper mais lido da revista e ele está atual como se ele tivesse sido escrito antes em PDF, para vocês baixarem e lerem. Como é que os negócios se perdem na indústria ferroviária como um todo nos Estados Unidos, no fim da década de 50? As indústrias se perdem porque durante muito tempo no mercado estável, que foi criado por uma transformação ou uma revolução de inovação, está tudo posto, a gente só tem que melhorar coisas. Aí de repente as indústrias se perdem, as empresas se perdem quando tem que fazer escolhas, ou quando tem que lançar novos trilhos, ainda mais complexos. Mas só fazer escolhas já faz com que as empresas se percam. E aí a gente devia fazer uma pergunta talvez mais profunda, e as empresas se perdem por que exatamente estratégia? Porque elas não entendem o que é estratégia. Estratégia não é uma lista de aspirações, é o processo que transforma aspirações em capacidades. Aspiração é alguma coisa real, virtual, concreta, física, abstrata, que deveria existir, ou algo que deveria acontecer. Saber, as habilidades, o saber fazer, e os recursos, os meios para realizar as aspirações, para concretizar as aspirações. Voltando, a estratégia é o processo que transforma aspirações em capacidades. Eu sou capaz de apostar que toda vez que vocês viram alguém declarar a estratégia do negócio, a pessoa estava declarando, se muito, uma lista de aspirações, a vasta maioria das quais incoerentes entre si. Mas isso é outro, ou algo que deveria acontecer. Capacidades são as competências, habilidades e recursos para realizar as aspirações, e uma transformação é uma mudança induzida. A gente vai lá e cria o processo, ou espontânea, alguém criou e a gente é carregado por ele. Difícil de fazer, mas normalmente os negócios que fazem a primeira forma têm uma maior probabilidade de sobreviver. O contexto onde a gente realiza, pensa, cria,
faz com que a estratégia aconteça, muitas vezes define a estratégia, às vezes viabiliza e às vezes inviabiliza a estratégia. E o foco de qualquer estratégia, em qualquer negócio, não é o mercado, os produtos, a tecnologia, as pessoas envolvidas e afetadas dentro e fora do negócio. A estratégia dos negócios, todos, deveria ser feita de fora para dentro. Por que isso é importante? Uma revolução longa de tecnologias de informação que tem mais de 70 anos. Por exemplo, vocês podem achar o primeiro artigo científico que a gente considera fundador da inteligência artificial, publicado na revista Mind, em outubro de 1950, há 73 anos. 70 anos de revolução longa de tecnologia de informação, onde código em rede fez com que a gente criasse plataformas. O que é uma plataforma? Isso é importante em uma plataforma. Só tem uma plataforma se aderir a esta definição. Plataformas são sistemas programáveis de suporte a comunidades e aplicações e, portanto, personalizáveis por desenvolvedores externos que não participaram do processo de desenvolvimento da infraestrutura e serviços que suportam comunidades e aplicações. Por conseguinte, coisas que os desenvolvedores originais não contemplaram podem ser feitas por usuários na plataforma. Se não suporta a comunidade, não é uma plataforma. Se não é programável, também não é uma plataforma. Definição do Mark Andreessen, de 2007, modificada por mim mesmo. Se a gente olhar infraestruturas, servidores, bancos de dados, roteadores, prédios, motocicletas de entrega, centros de distribuição, prateleiras nas lojas, produtos, serviços, fábricas e assim por diante. Serviços da plataforma, tipo busca, pagamento, financiamento, algoritmos de logística, governança para dizer o que é que a gente pode fazer com as interfaces. Daqui para baixo é a plataforma, daqui para cima é o ecossistema habilitado pela plataforma. Um ecossistema de aplicações feitas por e para indivíduos, coletivos e organizações, aplicações que habilitam a gente estabelecer conexões, relacionamentos que formam comunidades onde acontecem interações que criam significados, que levam a gente a fazer transações em mercados habilitados por comunidades dentro de ecossistemas suportados por plataformas. Por trás de tudo que está acontecendo aqui, tem isso escondido em algum lugar, mas está lá, é só a gente ver. E vez por outra, a gente faz a pergunta, por que a gente não consegue realizar essas interações? Às vezes é porque é impossível naquela governança. Às vezes é porque o serviço não existe na plataforma. Às vezes é porque a infraestrutura não dá para executar o serviço. Às vezes é porque nessa interface, com essa aplicação, para esses indivíduos, é impossível estabelecer os relacionamentos que levam às interações. É muito mais complicado do que parece, mais uma vez, que a gente entende, é simples. A gente compete em ecossistema. Isso, de novo, um ecossistema de negócios é uma comunidade de atores conectados em rede, relacionados por atividades interdependentes, é uma indústria, alinhados por interações necessárias para materializar a proposta de valor, e eles cooperam e competem entre si para a sobrevivência e sucesso mútuo. Por exemplo, quando a gente tem regulação envolvida, a gente tem que cooperar com a competição. Se cada um tem a sua plataforma, aí vamos competir, mas vez por outra seria bom também que a gente cooperasse. De uns 50 anos atrás, tem um ecossistema de inovação e um ecossistema, olha ele aqui de novo, de marketing. Um ecossistema de inovação é um arranjo colaborativo através do qual empresas que são parte do ecossistema combinam suas ofertas para criar soluções coerentes e voltadas para clientes e consumidores, que são pessoas, sejam eles B2C, participantes do processo B2C ou B2B. Veja que aqui no centro desse negócio não tem produtos e serviços. Ninguém quer produtos e serviços. Faz muito tempo que eu não vejo ninguém discutindo numa mesa de bar a última geladeira que eu comprei. A última geladeira que eu comprei tem uma porta limpa, dentro oficial, com as prateleiras. Ninguém fala disso. Elas congelam e refrigeram. Se elas fizerem essas duas coisas, elas poderiam ser uma porta igualzinha à porta da casa. Você abre, vai estar dentro, é um serviço, resolve um problema. Resolve um problema. Congelar e refrigerar. E o ecossistema de marketing, olha, a gente já vem interdependente e coevoluindo de instituições, atores e atividades
que habilita o quê? A criação, a comunicação, a troca e entrega de soluções de valor para clientes, consumidores, parceiros, economia e a sociedade em geral. E isso acontece no universo onde os negócios estão se transformando em rede numa velocidade como não acontecia desde a transição da tração animal para o motor à explosão. Tem uns 120 anos que isso não acontecia, e tanto lá quanto cá, isso está criando novas formas de articulação, métodos de produção e novos hábitos de consumo. Eu escrevi 50 páginas sobre isso, está nesse QR Code aqui, no site da TBS Company, chamado Fundações para os Futuros Digitais. Baixe lá, fácil de ler, tranquilo, ninguém paga nada. Lá nesse documento, eu digo que a principal mudança que está acontecendo no mundo ao nosso redor, saindo da dimensão física da realidade, está saindo de uma vez por todas para um plano onde o físico é habilitado, aumentado e estendido pela dimensão digital. Busca está aqui, por exemplo. Aqui está a loja de rua, aqui está o site de e-commerce, desse lado de cá. O site está aqui, mas esse plano não é tudo que está acontecendo. Isso já vinha acontecendo desde o começo da rede. O que está acontecendo também é que esse plano físico digital, ele é orquestrado, ele é articulado por uma dimensão social da realidade, criando um espaço digital, um espaço de dimensões física, digital e social, onde operam as plataformas que criam e habilitam os ecossistemas. Conexões, relacionamentos, interações e construção de significados ocorrem no espaço digital. É isso, significados em comum, que cria a cultura que habilita as comunidades onde acontecem transações. E com um detalhe, físico, digital e social não são canais. Não são canais. Canais são oriundos de uma teoria da comunicação de Lasswell de 1948, que rezava que tudo que a gente precisava estudar para entender comunicação, inclusive de marketing, negócios, produtos e serviços, era quem fala o que, em que canal, para quem, que efeito isso tem. Parece uma poesia, mas não é. E não é porque não funciona mais. Canais lineares, unidirecionais, não funcionam no espaço de fluxos. O espaço digital é um espaço de fluxos. Fluxos foram definidos por Manuel Castells, na Teoria da Sociedade em Rede, de 1996, um ano depois da internet comercial no mundo, quando Castells diz que fluxos são sequências de trocas e interações entre agentes em rede de todos os tipos. Trocas e interações propositais, eu quero fazer, eu decido fazer, repetitivas, faço muitas vezes fazendo isso, realizadas por agentes em rede sobre as plataformas, habilitadores de comunidades e aplicações políticas, econômicas e simbólicas da sociedade, o que significa que quando a gente interage com agentes em rede, interações entre agentes em rede digital, dimensões física, digital e social, e isso é feito em ecossistemas de plataformas que fazem uma mágica especial: inverter o modelo de negócios. Se a gente olhar para a teoria da comunicação, os canais e o marketing legado, o que o marketing legado fazia era, dado um produto P qualquer, quase sempre marketing de produtos, entregava para o marketing um problema de, num mercado M qualquer, encontrar clientes para essa bola quadrada. A empresa fez e a fábrica produziu, e agora, de alguma forma mágica, a gente tem que vender. No espaço digital, no marketing do futuro, eu tenho um ecossistema de comunidades, e o problema do marketing é descobrir clientes para produtos. Eu tenho uma comunidade e ela tem que problemas que eu posso resolver com meus produtos? Eu tenho uma comunidade e que serviços resolvem que problemas? Eu tenho uma comunidade e que problemas que ela tem? E um condomínio, começando pela comunidade que vai morar lá, e não comprando terreno e fazendo a planta e aí tentando vender. Marketing do futuro, o marketing de plataformas e ecossistemas, inverte esse problema. Ao invés de sair daqui para lá, a gente sai de lá para cá. E por mais incrível que pareça, essa é a lógica de redes desde sempre. Na década de 50, uma das máximas da Campbell Soup era a seguinte: antes de você precisar dela. Isso torna tudo muito mais simples,
muito mais fluido e muito mais barato. E isso é feito com plataformas, que obviamente vão ser as coisas que vão habilitar comunidades. Mas isso não acontece por passe de imagem de comunidades, sem ter que recorrer a um anúncio de broadcast na TV que estava sendo discutido aqui ainda agora. A gente não vai fazer assim. Mas como é que a gente faz? Qual é a lógica? Qual é o conjunto de funcionalidades? Qual é a matemática para você popular uma plataforma? Se ela não tem ninguém, nenhuma comunidade, obviamente ninguém quer ir para lá porque ela não tem nenhum valor. As pessoas também só iriam se tivessem. Então eu não vou porque não tem ninguém e não tem ninguém porque ninguém vai. O problema básico, chamado o problema do ovo e da galinha das plataformas e comunidades, é como é que eu pego pessoas isoladas em algum lugar e convenço esses grupos de pessoas a formarem uma comunidade C qualquer. E a forma de resolver isso é uma teoria conhecida na economia há pelo menos um século, mais ou menos, chamada teoria dos efeitos de rede. E aí, basicamente, que a economia digital são plataformas, efeitos de rede que criam comunidades, agentes que evoluem dentro dessas comunidades e acabam criando ecossistemas que são às vezes de comunidades, às vezes de plataformas, às vezes dos dois, e isso leva à criação de mercados habilitados por plataformas. A chave da nossa equação aqui são efeitos de rede, que são fenômenos que ocorrem quando o uso de produtos ou serviços ou qualquer coisa por mais usuários torna os produtos ou serviços e serviços mais valiosos para todos os usuários, inclusive os que não usam aquela coisa ainda. Quase sempre dependem de informação. Dados em todo canto, até porque nos mercados digitais, boa parte dos produtos e serviços, ou seja, das soluções, é mediada por informação ou é a própria informação. A gente conhece 16 efeitos de rede. Boa parte da propaganda é completamente inútil. É completamente inútil porque você vai para o broadcast e você não tem uma plataforma que tem funcionalidades, ou seja, serviços e suas interfaces, para ancorar o processo de crescimento da comunidade ou das comunidades que a gente quer habilitar nas plataformas. Eu estou escrevendo sobre isso no meu blog, está aparecendo nesse QR Code aqui, ó, vocês vão lá e pegam esse efeito de rede de criar, resolver o problema do ovo e galinha, e eu vou falar rapidamente sobre zero de todas as plataformas, é atingir uma massa crítica de usuários, não é? Que isso, para a gente resolver, vai demandar estratégias que envolvem eu descobrir grupos-alvo, pequenos grupos-alvos, estágios diferentes da plataforma em si. Como é que eu vou lançar, com que funcionalidades eu vou lançar uma plataforma? A evolução da plataforma depois dos primeiros estágios. Grupos de subsídios e incentivos para as pessoas quererem ir para lá. Acordos de exclusividade, por exemplo, com gente de um lado da plataforma, com certos tipos de fornecedores de soluções que só vão existir na minha plataforma. Mudança de lados na plataforma. Eu vou tirar a gente que é consumidor e vou transformar em fornecedor e vice-versa, para aumentar a complexidade e a sofisticação do meu conjunto de partida para popular comunidades e plataforma-alvo, atendendo a necessidades, expectativas relevantes e urgentes de um só grupo, não de todo mundo ao mesmo tempo. Lançar a plataforma em estágios com um conjunto muito limitado, mas útil de recursos. Ter uma estratégia de subsídios com bônus para tarefas concluídas nos primeiros meses após o lançamento da plataforma. Isso aqui é legal, mas ao mesmo tempo é muito perigoso, porque as pessoas podem se acostumar e serem bonificadas com alguma coisa, e isso pode ter impacto na sustentabilidade da plataforma que habilita a comunidade. Evoluir a plataforma, adicionais para complementar a oferta principal. Você vende alguma coisa e de repente tem pagamento também, tem logística e assim por diante. Isso acontece normalmente de forma ingênua no desenho de plataformas, mas pode acontecer by design, pode acontecer como um conjunto de funções que são agregadas dentro de uma estratégia, num processo de transformar aspirações em capacidade, uso de exclusividade e ter uma estratégia de troca de lados, que eu já falei ainda agora, para que fornecedores de serviços se tornem consumidores e vice-versa. Obviamente, tem um monte de outras coisas para a gente fazer, vocês viram isso aqui ainda agora, e eu não vou entrar em detalhe, porque isso aqui é basicamente um curso de especialização em efeitos de rede. Eu tenho 15 ou 16 capítulos desse negócio no meu blog, e eles estão basicamente nesse QR Code aqui para a gente estudar essa coisa. Eu estava dizendo, tudo que a gente conversa em marketing do futuro são ecossistemas baseados em plataformas que causam rupturas. Rupturas não nos negócios, nós deixamos de ver
rupturas de negócio. O problema não é transformar o negócio mais. O problema é que os mercados estão sendo transformados. Os negócios que estão adicionando tecnologia para melhorar a sua performance, na prática eles estão saindo dos mercados do futuro e perdendo rapidamente sua sustentabilidade. E esse efeito é bem representado, talvez, nessa imagem. Na Revolução Industrial, um produto, ele sai da fábrica, ele ships. Você empacota a coisa, ele vai embora para sempre. Se a gente comprar um carro e depois, se a gente fizer uma ligação ou quiser falar com o fabricante, a gente cai no call center e se perde para sempre. Na Revolução Industrial, o mundo funcionava em silos, em pirâmides de camadas de poder. O mundo inteiro, os mercados funcionavam baseados em manda quem pode, obedece quem tem juízo, hierarquia, níveis e silos, decomposição para você quebrar as tarefas, especializar as pessoas, porque é uma linha de montagem, otimização, resolução de conflitos e por aí vai. Planejamento centralizado feito de uma vez por todas, normalmente uma vez por ano, né? Treinamento e avaliação para repetir, execução descentralizada para as pessoas só fazerem as coisas e gerentes e mais gerentes. Tal, o produto fica no lugar, o produto stays, o produto é serviço, tudo são fluxos e experiências. Isso é construído por times diversos e multifuncionais na organização, criando resultados para as pessoas, resolvendo problemas. O mundo é em rede, o mercado é em rede e a organização é em rede, e a palavra-chave é agilidade. Agilidade é um tipo diferente de velocidade. É a velocidade de tomar a decisão que a gente não vai nessa direção, a gente vai fazer essa curva aqui, e às vezes que a gente vai continuar na direção que a gente vinha. Nesse mundo, os princípios são de aprendizado e performance na era da informação e do conhecimento. A articulação do propósito é contínua. A orquestração da estratégia, comunicação é descentralizada, as decisões são distribuídas, mas os 3 R's de robustez, resiliência e responsividade são obrigatórios. Com eles, ou no topo, ou por causa deles, todo mundo tem que ser responsivo, flexível e adaptável para inovar o tempo todo, mudando o negócio e às vezes mudando o mercado. Isso é uma nova economia muito diferente da economia industrial, e é disso que a gente fala no Marketing do Futuro.org. Junto de sinais, tem outros pontos por lá. E lá a gente fala de rupturas do marketing, de rupturas de canais para um marketing de fluxos no espaço digital, fluxos que interferem uns com os outros, normalmente positivamente, se a gente conseguir desenhar para isso. Às vezes, negativamente, quando eles interferem, a gente não tem um desenho para tratar isso. E às vezes, na forma de colapso, quando a gente simplesmente deixa ao acaso. Mas tem outra transição de ti para o marketing. Marketing, nesse mundo em rede, ele deixa de ser um núcleo na periferia do negócio, que recebe ordens de propagar informação sobre coisas, e passa a ser um hub que articula todo o negócio. Não um centro de poder, mas uma espécie de um centro geográfico com o qual todo o negócio se conecta, fala e interage, porque o marketing articula a própria estratégia de descobrir, criar, entregar e capturar valor. Vai levar a gente a tomar decisões sobre o futuro do marketing nos negócios e dentro do marketing decidir o tempo todo o que a gente está fazendo. Isso significa que a gente deveria aprender. Nada mais normal, porque na economia e na sociedade do conhecimento, todo negócio é um negócio de aprendizado, tem que ser uma boa escola. Os negócios que não aprendem e que não aprendem rapidamente não vão sobreviver a essa transição. Na economia do conhecimento, todo negócio é de aprendizado. E todo negócio tem que ser uma boa escola de fazer. Isso implica que a chave dos negócios não é o CRM da gente, não são as tecnologias, não são as plataformas, é a inteligência do negócio. E a inteligência de cada um de nós tem 3 dimensões, quase que por acaso. Primeiro, a nossa capacidade de processar símbolos. Nós, como computadores, captura minha voz aqui agora, transforma isso, grava de alguma forma com conceitos, depois reusa para construir as histórias, as narrativas de vocês no universo pessoal e coletivo.
A inteligência de socialização, como é que eu me articulo com outras pessoas para resolver problemas que eu não sei resolver. Inteligência de autonomia, como é que eu tomo decisões de fazer ou não fazer coisas. Como é que eu tomo decisões de ficar parado aqui, de parar de falar, de continuar falando. Qual é a decisão que eu tomo, de qual é a próxima palavra que eu tomo. Social e autônoma são as 3 dimensões da inteligência de cada um de nós. Aprendizado transforma essa inteligência individual que cada um de nós tem em expertise de grupos, em expertise social. A gente aprende em rede, a partir de conteúdos dos outros normalmente, e para se entender, para interagir com outras pessoas. Eram 2 dimensões dessa inteligência, vamos dizer assim, coletiva, e a inteligência dos grupos no nosso negócio, na nossa família, na nossa sociedade, na nossa cidade. E aí apareceu a inteligência artificial e criou uma 3ª dimensão. Eu já falei que isso vem de 1970, mas virou prático. Cada um de nós aqui pode usar em novembro do ano passado. Inteligência individual, inteligência social e inteligência artificial como uma nova dimensão da nossa performance pessoal e grupal. A ferramenta não é uma aplicação, é uma dimensão da inteligência. Eu fiz questão de escrever com o time da TDS Company um texto chamado Inteligências Individual, Social e Artificial, um novo espaço estratégico para criar, para colaborar e agir. O texto de marketing. Como é que a gente vai usar a IA de forma estratégica para criar mercados para criar narrativas pessoais, para entender o mundo no nível de detalhe de cada pessoa, desenhando inteligência estratégica para fazer isso. E aí a gente tem que ter um cuidado, porque a gente se perdeu com o digital nas organizações e encapsulou os processos legados das organizações como eles eram. E o resultado desse processo foi não a transformação digital da maioria das organizações, a digitalização dos processos da era industrial das organizações. Uma imensa perda de tempo, de recursos, de valor e de futuro. E a gente tem que tomar cuidado para que o artificial, que a gente usar, não seja um processo de artificialização do que a gente faz, mas que a gente trata como uma dimensão articulada e estratégica da inteligência da gente. Para dizer que marketing, no marketingdofuturo.org, é uma transformação, é um de para, é um processo que exige, a gente achou que exigia um manifesto, como se fosse um manifesto de carga de navios, mas um manifesto que dissesse para onde a gente vai. E a gente escreveu 10 pontos sobre isso. Isso aqui é um trabalho de estratégia de marketing, não comunicação de marketing, estratégia de marketing, e de um grupo de centenas de pessoas que se envolveu com a gente para desenhar isso. Primeiro, o marketing do futuro é todinho em fluxos. Fluxos que são a base para as narrativas, e eventualmente narrativas para uma pessoa. No futuro, as narrativas são em redes. E o futuro é feito, por sua vez, por narrativas em rede. O futuro de tudo. O futuro das soluções, dos produtos, do serviço, do aprendizado, das estratégias. Plataformas e efeitos de rede. Entender isso que eu estava falando aqui agora é absolutamente fundamental para sobreviver nesse ecossistema de plataformas onde significados são criados a partir de propósitos em ecossistemas criados coletivamente, comunitariamente. No futuro, estratégia e negócio se confundem como marketing e acontecem incrementalmente, iterativamente, feitos por todo mundo no negócio ao mesmo tempo. Marketing do futuro redesenha a arquitetura dos processos de criação, entrega e captura de valor das organizações e dos agentes interdependentes que se relacionam com elas em ecossistemas. A organização em si, quem faz o que, com quem, para quem, onde e por quê. O marketing do futuro tem uma dinâmica de tempo quase real. As pessoas esperam que as organizações reajam no tempo delas, não no tempo do sistema das organizações ou amanhã de manhã, quando ela abrir de novo, porque agora são 6h43 da noite. O marketing do futuro depende de um entendimento sofisticado do ambiente, da estratégia para competir, da nossa capacidade de criar interações
em comunidades habilitadas por plataformas que dependem da nossa capacidade de entender e criar conexões e relacionamentos. No marketing do futuro, as operações de marketing são unificadas com a operação dos negócios como um todo, e a gente desenhou isso na forma de uma canoa extremamente frágil e totalmente interligada, onde o ambiente está interligado com absolutamente. Para fazer isso, para interligar as coisas dessa forma, o marketing do futuro demanda gente com preparo diferente das pessoas que a gente tem hoje no marketing. Demanda gente que tem experiência prática e educação teórica para entender quais são as fundações sobre as quais a gente está trabalhando. Esse ambiente de estratégia, interações, operações e unificação deu para a gente as letras A, E, U, que a gente fez questão de botar como parte do alfabeto, das vogais brasileiras. No ambiente de marketing, a gente tem que repensar o ambiente em rede, habilitados por plataformas e ecossistemas. Nós temos que criar novas fundações para a estratégia de marketing, novas fundações. As velhas não servem mais. Interações se tornam a chave para engajamento e transações. As operações de marketing são as operações de negócio e marketing é o negócio. Marketing é um negócio. Se vocês forem lá no nosso site, marketingdofuturo.org, vocês vão ver que a gente desenhou um pentágono com isso, onde a gente parte de plataformas, ecossistemas e efeitos de rede aqui na base, e daí a gente sai detalhando o que devia ser, por exemplo, a estratégia de marketing do futuro. A gente desenha cenários para desenvolver mercados em rede e entregar competitividade. Se a gente olhar para a estratégia, a gente desenha aspirações e hipóteses como parte do processo de construção da estratégia para desenvolver capacidade de entregar soluções. Se a gente for olhar para interações, a gente desenha fluxos para desenvolver a capacidade em si da gente criar conexões, relacionamentos, interações e significados em comunidades, cultura em comunidades, isso é o que diz essa sigla CRISC 2 aqui, para a gente criar, para a gente entregar narrativas. Se a gente olhar para a operação, nós estamos falando de desenhar dados e algoritmos. CRM é parte dessa equação. Processos e entregue experiências como organização. E por fim, bati no lugar errado aqui, do ponto de vista de unificação, a gente desenha a arquitetura de criação de valor do negócio e orquestra os processos dentro e fora do negócio. Ação, captura e entrega de valor para entregar, a outra ponta, uma organização em rede. Aquela organização plana, onde o marketing é um hub que cria com todo o resto da organização impactos. A gente fazer isso aqui, a gente tem que fazer escolhas estratégicas. Não dá para fazer de qualquer jeito. Não dá para mudar como um Big Bang. Só houve um Big Bang para contar a história. A gente, para fazer isso, precisa, nas organizações, procurar o que a gente chama na TDS Company de oportunidades periféricas críticas, que é entendido mais ou menos esse núcleo duro que está emitindo notas fiscais e pagando salários. Mexer nesse núcleo duro aqui tem todo tipo de reação e anticorpos. A gente prefere não mexer lá na partida. Toda a literatura global de inovação, de transformação, de qualquer coisa diz que se você mexer aqui, você vai fracassar com uma probabilidade muito alta. Mesma coisa para a camada gerencial. Aqui a governança dessa camada é pressão para atingir resultados. Se você for para a borda, para as pessoas que estão operando, que não são gerentes, a governança é frágil, as pessoas trocam muito rápido. E lá você só está, aspas, cumprindo ordem, porque as organizações são da era industrial. O que a gente tenta fazer? Procurar na atmosfera da organização o que a gente chama de oportunidades periféricas críticas. Coisas que a gente não faz hoje, mas que se a gente conseguisse fazer, podiam ser vitais para a sobrevivência da organização, como centro de criação e entrega de capital. Nossos competidores fizerem, nós vamos ter problemas muito sérios para competir com eles no futuro próximo. Nessa atmosfera, esses blobs aqui podem ter uma governança de inovação e a gente pode usar o nosso trabalho e transformar um desses blobs para o marketing do futuro num processo de corrosão da malha institucional com essa espiral evoluindo para afetar aquele núcleo duro ali no longo prazo. Só por acaso,
Foi exatamente isso que a gente veio fazendo no Magalu, do ponto de vista de transformação digital de toda a organização, nos últimos 12 anos, até agora, com o Luiza Labs sendo uma dessas oportunidades periféricas críticas na borda primeiro, e depois agregando várias outras oportunidades e abraçando o Magalu como se ele fosse algo que tem que ser consumido para gerar o novo Magalu. Para quem não sabe, eu sou membro do conselho dos Magalu Bandeira. Essa é a embalagem original do Bandeira. Os 3 band-aids, tem um primeiro band-aid que é de revolução e transformação. Aqui está a turma do fim do mundo. A galera que vai dizer o tempo todo que a organização tem que se acabar. A gente tem que imaginar uma organização diferente, produtos, serviços, processos de criação de valor, arquiteturas organizacionais, mecanismos de recompensa, remuneração, de retenção de pessoas e assim por diante. Imaginar, criar e recriar, desenhar e redesenhar a organização e seus processos, produtos e serviços e soluções como um todo. Reinterpretar, experimentar o tempo todo, desenvolver. Vejam que design e o develop do marketing do futuro estão aqui, na parte revolucionária, na parte transformacional da organização. Só a gente aqui, ó, aqui, pá, tá vendo? Design e develop. Isso aqui está no fim do mundo. Se a gente for mexer aqui no núcleo da organização, não sobra nada para contar a história. Tem o outro lado do band-aid que é inovação e evolução. Veja, inovação é diferente de revolução, certo? O que a gente faz aqui? A gente valida o que foi pensado aqui, a gente simplifica, a gente reduz no escopo para poder ser útil naquele momento e naquele contexto, a gente aumenta quando ainda não é útil e relevante naquele contexto, a gente melhora, a gente configura. Tem um terceiro band-aid que é o de performance, onde a gente executa, onde a gente entrega. Isso aqui é nada mais, nada menos do que o delivery do marketing do futuro. Não é? A gente delivera os resultados da gente. A gente entrega, a gente repete, a gente atualiza, a gente escala, a gente sustenta. Aqui é performance e adaptação. Os 3 band-aids são revolução e transformação, inovação e evolução, performance e adaptação. É óbvio que é exatamente nesse band-aid de performance e adaptação que a gente monetiza o nosso trabalho e angaria recursos para investir em potencializar a inovação e ressignificar o negócio como um todo. Quem orquestra isso é o CEO, ou o núcleo duro da organização. É o núcleo duro que tem que cuidar para articular e orquestrar esses processos, porque senão eles só fazem ruído organizacional e não entregam valor. Articular, orquestrar para cooperar, para coordenar e para colaborar. As palavras aqui, cooperar e colaborar, que são chaves para esse negócio. Cooperar significa o seguinte: deixa eu fazer a minha parte e não atrapalhe. Tá? E colaborar é mais complicado. Colaboração. Essa palavra aqui vem do latim labora, né? Que significa trabalho, labor, trabalho, tá certo? Colabora, trabalha juntos. Trabalha juntos, desculpa, perigoração. Trabalha juntos e trabalha com coração, se envolve, se engaja. A gente não consegue transformar uma organização, nem aqui, se as pessoas só cumprirem o ritual. Elas têm que fazer muito mais do que isso. Elas têm que correr riscos, tem que fazer para sobreviver. Quando a gente olha para marketing do futuro, que está nesse site, que é um trabalho do Design com Pé, da Defio Estratégia de Marketing e meu Silveiro. Muito obrigado. Depois você fala da inteligência artificial como uma nova dimensão. A gente teve todas as 4 revoluções industriais que a gente teve. O senhor considera essa uma dimensão mesmo ou você considera uma revolução? E se fala muito, como você colocou, sobre as comunidades, sobre a sociedade. Queria saber se o senhor também é um otimista ou pessimista de como a inteligência artificial vai entrar nas nossas vidas daqui para frente. É uma dimensão da performance. Você vai encontrar lá em breve, por exemplo, plataformas. ChatGPT hoje é em parte uma plataforma. Se você estiver usando a versão paga, você pode botar plugins lá. São aplicações que, dada uma certa governança na interface, foram desenvolvidos por indivíduos e outras organizações para usar as infraestruturas e serviços. Certo? Mas dito isso, o ChatGPT não é uma inteligência artificial.
Ele é um sistema chamado grande modelo linguístico que parece que se comporta como alguma coisa inteligente porque tem embutido dele uma capacidade de calcular qual é a próxima palavra que ele vai dizer, dado que a gente tenha provocado ele de alguma forma, certo? Quando você me faz essa pergunta, você estava lendo, você sabia o que eu ia falar, o que você ia falar. Mas eu, quando comecei a responder, não sabia o que eu ia responder exatamente. Eu tenho a estruturação da sua provocação, eu saí criando a resposta num fluxo. Que é quase uma sequência de trocas e interações propositais e repetitivas, não programáveis, porque nós não somos agentes de software. Então, essa é a primeira coisa. Inteligência artificial está aí há 70 anos, mas ao mesmo tempo ainda nem começou. A gente não começou a ver os agentes inteligentes que realmente vão acontecer quando você tiver, por exemplo, modelos com dezenas de trilhões de parâmetros. E isso vai ter consequências não triviais. Isso não significa que esses modelos serão inteligentes no curto prazo. O que é o curto prazo? Essa década, tá certo? Mas significa, por exemplo, que todo o trabalho repetitivo que a gente faz, por isso não é aparente para muita gente, entendeu? Mas a vasta maioria do trabalho da gente nas organizações é um algoritmo. A gente está lá cumprindo um algoritmo. Pega um analista de crédito, o mais sofisticado que ele seja do banco. O que é que ele faz? Ele tem um método e um processo lá e pega os documentos, analisa tal coisa, dá um fim aqui, bota um caminho inicial, não sei o que lá, aí no fim diz, se o ranking desse documento for daqui para cá, então o crédito pode ser de tanto a tanto e assim por diante. Isso aí não devia ser um trabalho feito por um ser humano, certo? O ser humano devia ter desenhado um processo que faz isso. Mas não é um ser humano que vai fazer isso. E a beleza da coisa é que instrumentos digitais, como o ChatGPT, vão libertar a nossa energia e a nossa inteligência para a gente fazer a coisa que o humano sabe fazer melhor que qualquer sistema. Tipo, criar novos problemas, tomar decisões, desenvolver novos algoritmos, pensar novos produtos, pensar novos problemas, criar problemas abstratos que não existem e estão relacionados a um contexto que nos serve de alguma forma. Porque o que está lá é simplesmente uma máquina de processar texto, certo? Dito isso, o outro pedaço era sobre vai ser indistinguível se você está conversando ou não com um agente inteligente, virtual ou com um físico, como nós dois. Muita gente já tem essa dificuldade de descobrir na interação quem é que está do outro lado, certo? Tem um estudo que foi feito nos Estados Unidos recentemente de teleatendimento de saúde, telesaúde. E os pacientes não sabiam se estavam sendo atendidos por uma inteligência artificial, por um sistema como o ChatGPT, ou por um médico totalmente dito. Tá? Depois de centenas de atendimentos controlados e duplamente cegos, quer dizer, um trabalho científico de qualidade, descobriu-se o seguinte: as pessoas acham que o atendimento feito por inteligência artificial tem mais qualidade, problema com os médicos, tá certo? Um diagnóstico online, né? Mas descobriu outra coisa também. As pessoas consideraram que as inteligências artificiais têm mais empatia. Uau! Por quê? Imagina que você é um médico, tá certo? Aí chega uma pessoa e diz, eu estou com febre. Aí você pergunta quanto de grau? 37,5. Aí não sei o que, parar. Está com dor de cabeça, está com dor na base do crânio, para ver se é meningite, escambau. Aí vai, mais vitamina C e cama. Né? Imagina que você é um médico. Aí depois do paciente número 33, aí ele entra e diz, boa tarde. Aí você diz, se você tiver 37,5, não tem vitamina C e cama. Aí, obviamente, a sua empatia se acabou, tá certo? Não, a aspas inteligência que está lá, toda a paciência do mundo, boa tarde, tudo bem. Aí vai o caminho todinho, toda vez que todo mundo cumprindo o quê? O algoritmo. E o nosso médico, obviamente, perdeu o saco de cumprir o algoritmo. O cliente número 34, né? Então, essas introduções de novos agentes que têm uma capacidade de comportamento parecida com a nossa, elas vão fazer uma coisa fantástica, por exemplo. A gente vai poder lançar um agente inteligente desse para cada cliente. É o mercado comum. Eu vou tratar aquele cliente algoritmicamente, vou saber preferências e coisas sobre ele que talvez ele ou ela não saiba. Então eu vou ter que explorar mais a criatividade humana nesse sentido. Esses artificiais da classe ChatGPT e o que vai surgir daqui para frente, nessa década, vão tornar completamente obsoleto o profissional criativo mediano e abaixo dele. Se você está fazendo uma coisa que você pergunta para a mulher e ela faz parecida com você,
corra para estudar, porque você está se tornando obsoleto rapidamente. E a revolução vai ser da sociedade nesse sentido, né? Ela vai conseguir se modificar para pensar nisso. Totalmente. Quem quiser me ver falando mais sobre isso, teve um Roda Viva todinho ontem à noite sobre isso. De como voltar lá para o dia a dia e transformar os seus negócios. E essas pessoas vão estar aqui por mais 2 dias, tendo novas provocações e novos questionamentos sobre a realidade. Ao mesmo tempo, na sexta-feira, todo mundo vai voltar para a operação, vai ter grande desafio de conviver com aquilo que vai cozinhando todo mundo e todas essas provocações para serem colocadas em prática. Você já colocou, olha, mexer no núcleo duro ali talvez não seja o primeiro momento. Oportunidades, da atmosfera. Qual que é a orientação que você pode dar para todo mundo que está aqui, para que isso tudo não se perca no dia seguinte que todo mundo voltar para a operação? E é um problema que está relacionado à performance e está relacionado à nossa especialização. Se eu trabalhei tanto para fazer as coisas de um jeito e elas estão funcionando agora, por que eu tenho que me preocupar com o que esse paragnóstico veio dizer aqui sobre o marketing no futuro? Certo? Isso não está acontecendo agora. Então eu vou ficar aqui esperando que aconteça, né? Quando acontecer, eu vou me preocupar com isso. Qual que é o problema que isso tem? E aí eu sugiro que vocês leiam o paper do Theodore Levitt, porque ele é exatamente sobre isso. É sobre como você descartar o tempo vem chegando, veja, o tempo não passa de trás para frente. A gente não vai andando do ponto de vista de evolução, do ponto de vista de inovação. Não é assim, eu estou vindo do passado, aí eu estou passando pelo presente e eu estou indo para o futuro. Não é assim que funciona o tempo. O tempo da transformação funciona mais ou menos assim. Eu estou aqui no presente, resistindo com algumas coisas que eu trouxe do passado e tem um futuro chegando para mim agora. E são outras pessoas que estão trazendo esse futuro. Se eu não trouxer esse futuro para cá, eu como cidadão ou como trabalhador, e se a minha organização não trouxer e alguém trouxer, aí vai acontecer como o Google fez com os jornais, tá certo? Foi o que o Google fez com os jornais. Um detalhe, fez um detalhe. Ele pegou e tirou os pequenos anúncios. Só isso. Veja, de tirar os pequenos anúncios dos jornais acabou com as páginas amarelas, certo? Isso é um efeito colateral. Quem publicava as páginas amarelas? Eram os jornais. Eles já tinham a rede toda, eles tinham um mercado todo organizado, todo mundo tinha telefone, eles sabiam todo mundo. Aí eles iam lá, ligavam o telefone, ó, quer botar uma música na página amarela? Tem página inteira, quatro páginas, blá, blá, blá. Então você colapsou ao mesmo tempo. Tudo que existia em papel para anunciar qualquer coisa virou um pequeno anúncio, só que agora uma máquina de música. Porque você sabe o que a pessoa está procurando. A pessoa não está procurando vagamente, eu vou procurar quem são os fornecedores de comida para cachorro aqui. Você bota lá, comida de cachorro. Uf! Aí tem o quê? Não é um preço fixo, certo? Aí você não ficou com ele, sofisticou assim por diante. E de repente, muito tempo depois, o jornal disseram, rapaz, a gente tem que ir para a web. Aí era tarde demais. Certo? Quando era que os jornais deviam ter pensado, a gente tem que ir para a web? Eles deviam ter pensado, antes de 1995, quando não tinha internet, e deviam ter pensado o seguinte, o que é que eu vou botar na web? Vou botar os anúncios. Certo? Porque se você ver a primeira página do Diário do Pernambuco, que é o jornal mais antigo de circulação na América Latina, o editorial da primeira página, da primeira edição, diz o seguinte: faltando nesta progressista cidade do Recife um diário de anúncios, ele não tem nada a ver com notícia, ele começa só para publicar anúncios, as notícias vão acontecendo depois. É o seguinte, chegou um navio no porto, tem uma casa para vender não sei aonde, um bacharel em direito precisa alugar no escritório, parará, não tinha notícia. Não é? E esse é o problema de você não ver o futuro. A gente, no presente, a gente tem que abrir um tempo para o futuro. A gente não abrir esse tempo para o futuro, a gente cai numa armadilha chamada presentismo. Só me interessa o que está acontecendo aqui e agora. Se você for um monge budista, tiver recolhido em Três Coroas, no Rio Grande do Sul, no lugar mais bonito do Brasil, até está tudo bem, tá certo? Se você tiver com seus boletos pagos. Mas o monge budista é um ser humano e os seres humanos não estão no topo da cadeia alimentar do universo. E está no topo da cadeia alimentar são os boletos. Nós somos animais perseguidos por boletos. E é bom a gente se ligar com isso, porque a gente tem que manter viva a nossa capacidade de pagar boleto. E ela vem do futuro. Boa!
recebê-lo aqui mais uma vez. Tive a feliz notícia que você vai estar aqui com a gente agora todo ano. Então, ano passado eu te assisti ali em tecnologia, esse ano em marketing. Mais uma vez, obrigado. Quero pedir uma salva de palmas de novo. Muito obrigado. Fala, pessoal. Pessoal, primeiro dia aqui fantástico com essa celebridade aqui. Silvio Meira deu uma palestra do marketing do futuro brasileiro e mundial. Eu já participei de vários eventos, né? NRF, SXSW, mas é a primeira vez que eu fiquei do começo ao teu fim prestando atenção e eu falava assim, caralho, que tesão, esse cara, e aí ele fala, fantástico. Tem esse Adoradores de Silvio Meira. Admiradores aqui. Isso é Brasil, isso é Brasil. Né? Fazendo a diferença no maior evento digital do Brasil, da América Latina, do mundo, que é digital. E agora o Silvio aqui vai estar todo ano, venham para o E-Commerce Brasil. Bom, e que alegria, que humildade. Muito obrigado. Não perca comida para o cérebro, hein? Comida para aqui o pessoal aqui, o Boticário, da Conf, ClearSale, a Liga Digital. Isso que é o digital, unindo pessoas dessa diversidade, fazendo impacto e fazendo a diferença. Obrigado, Silvio. Muito massa. E vamos que vamos, beijo!